Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de um assunto da maior relevância. Muito tem se comentado acerca da crise econômica mundial, sobretudo a partir da crise provocada pelo subprime, o mercado imobiliário de hipotecas, o mercado de hipotecas de alto risco nos Estados Unidos. Em função disso, muitas questões têm caído também fazendo paralelos com a crise de 1929. Vocês devem acompanhar a aula do professor Bruce sobre a crise e os seus efeitos na economia mundial. E eu, professor François, vou falar para vocês um pouco sobre os seus desdobramentos aqui no Brasil. Como é que a crise de 1929 afetou o Brasil? Será que a gente teve muitas transformações? É importante que você fique atento que essa crise ela vai provocar efeitos econômicos, ela vai trazer também mudanças políticas no nosso país. Vamos lembrar um pouco do que foi que provocou essa crise. Você pode ver na tela a ideia do The American Way of Life, o estilo americano de vida, aquela ideia de uma vida alegre, de consumismo, de oba-oba, né? Na verdade, o mundo estava numa euforia muito grande, os Estados Unidos viviam uma euforia muito grande, mas todos nós sabemos que a superprodução, a especulação, toda aquela ideia de você ter uma possibilidade de viver só da bolsa, isso acabou tendo um desdobramento muito negativo. A gente sabe que ocorreu o crash de 1929, isso aí vocês sabem, e que há também um desdobramento no mundo inteiro, há uma reação em cadeia, o que a gente conhece como efeito dominó. Você pode acompanhar aí também essa famosa cena que mostra exatamente um executivo vendendo seu carro, vendendo seu automóvel por apenas $100 num gesto de desespero. É o que aconteceu com muita gente em Wall Street, é que vai acontecer também com muita gente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas, professor, o que é que tem a ver o nosso país com isso tudo? Vamos observar um pouquinho a tela. Você deve perceber que o café, na época, era o principal produto da nossa economia. Desde a época do Império, a gente sabe que o café era o carro-chefe da nossa economia, tanto que chegou a responder por cerca de 70% da pauta de exportações do Brasil. E os Estados Unidos eram nossos grandes consumidores de café. Mas aí o que é que acontece? Veja só, pessoal, você já passou por isso? Talvez sim, não. Mas toda vez que a gente normalmente está em dificuldade econômica, se você está um pouco apertado, o que é que você tende a fazer? Cortar os gastos, não é verdade? Normalmente, quando a gente vai para o supermercado, que a gente é criança, o pai diz o quê? Meu filho, olha, nada de supérfluos. E é isso que os americanos vão fazer. Eles vão cortar os produtos que eram considerados de segunda necessidade. E nisso o café vai ser cortado da pauta de importações dos americanos. E o resultado disso é o quê, pessoal? Vai afetar diretamente a nossa economia. Mas é importante a gente lembrar que a economia cafeeira, ela vai sentir, o Brasil vai sentir com a questão dos Estados Unidos não comprarem o nosso café, mas não é só esse o problema. A gente tem que entender que a retração no mercado no mundo inteiro vai ser sentida. Então o Brasil também vai perder espaço, vai perder também de vender parte de seus produtos a também nações europeias que vão sentir o efeito da crise de 1929. É importante que a gente entenda que o Brasil, nessa época, era dominado por uma oligarquia de cafeicultores, a oligarquia ligada a São Paulo, Minas Gerais, a chamada República do Café com Leite. É importante que você até lembre, e aí eu posso fazer um paralelo com o que acontecia nos Estados Unidos, que o otimismo, a questão da superprodução, o consumo exacerbado, tudo isso também vai chegar aqui no Brasil. Então nós tivemos uma especulação muito grande, uma onda de otimismo. Então o que é que vai acontecer? A produção de café vai ser muito intensa, mas vai ser tão grande que vamos ter café muito mais em estoque do que o mercado conseguir suportar. O Brasil, então, ele vai sofrer exatamente com isso. E para tentar manter o preço do café, a gente vai perceber que o governo vai agir. Então você vai lembrar, se lá nos Estados Unidos, com a crise, o presidente Roosevelt vai instituir o chamado New Deal, aqui no Brasil a gente também vai ter uma política para tentar proteger o preço do café. Algo que já vinha, inclusive, sendo feito desde outras crises. A gente lembra que, com relação a valores, isso é até bom a gente perceber aí na tela, nossas receitas cambiais despencam em função da crise de 29. Vocês podem perceber que em 1929 nós tínhamos uma receita aproximadamente de $445 milhões.
E em 1930 isso despenca para 180 milhões. Percebam, pessoal, como o impacto da crise de 29 é grande no nosso país. É evidente que isso vai bater exatamente nos interesses de quem? Dos cafeicultores. O presidente na época, inclusive, vai reagir. O Washington Luiz, que deveria escolher um político paulista, acaba escolhendo um político mineiro, perdão, acaba escolhendo um político paulista. A gente vai ter uma crise que a gente vai falar mais adiante, que é a crise do café com leite. Mas eu lembro a vocês também outros dados importantes. Olha só, pessoal, na tela. Em setembro de 1929, o preço do café atingia 22 dólares por libra, 22 dólares e 50 centos por libra. Em 1931, esse preço cai para 8 dólares por libra. Imagine, o preço do café, ele é desvalorizado, passando a valer aproximadamente um terço do seu valor de 2 anos antes. Claro que isso faz com que haja uma agitação muito grande, os cafeicultores vão pressionar o governo e ele vai acabar comprando, armazenando o café. Isso já vinha sendo uma política comum desde a época do convênio de Taubaté, na época do presidente Rodrigues Alves. Então essa ideia de você usar dinheiro público para beneficiar o café ou para proteger os cafeicultores já era algo que vinha se arrastando, já acontecendo em vários momentos do nosso país. E com a crise do café isso não vai ser diferente. O que a gente deve lembrar também é que você pode até olhar na tela para conferir e lembrar de alguns conceitos, que o estoque, evidentemente sendo muito alto, ele vai resultar na baixa dos preços. Tanto que a partir da crise de 29 a gente sabe que o mundo passou a ver essa questão do estoque com a preocupação, com uma outra forma de planejamento, tanto que a gente vai ter o destaque aí para o STP, o Sistema Toyota de Produção, que vai procurar fazer uma produção just in time, vai procurar reduzir os estoques, e isso, claro, ele vai também se expandir, se estender para outras áreas, não só na indústria. É importante que a gente perceba também que o Brasil, na época, assim como lá nos Estados Unidos, você lembra que o governo de Roosevelt, no New Deal, ele vai fazer algumas medidas para estimular a economia americana, nós vamos também ter aqui no Brasil um estímulo ao consumo interno de café. Claro que a gente sabe que só o consumo interno não vai ser capaz de suprir a necessidade que o Brasil tinha naquele instante, mas foi um paliativo. A gente pode perceber até que com a crise atual, o governo da presidente Dilma está exatamente fazendo o quê? Estimulando o consumo interno, através de isenções, ou melhor, através de renúncia fiscal, como a redução do IPI. Essa é uma forma que tem acontecido sempre em tempos de crise. É importante a gente lembrar também que todas aquelas agitações, aquelas convulsões sociais que temos no Brasil irão ter um desdobramento político muito importante. A gente vai perceber duas grandes revoluções no nosso país, a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 32. Sim, a gente vai perceber que elas têm relação direta com a crise do café. A gente pode até lembrar, eu queria que vocês observassem na tela, como a crise de 1929 acabou tendo um grande desdobramento, uma grande consequência política aqui no Brasil. É importante que a gente entenda que a Revolução de 1930, por mais que se tenha colocado na época, você já deve ter ouvido alguma versão, que ela se inicia por causa da morte de João Pessoa, nós sabemos que, na verdade, a Revolução de 30 teve outras causas e a crise de 29, ela, na verdade, ela pode ser entendida como a grande motivadora da situação que desencadeou essa revolução. Percebam agora na tela os motivos que levaram à Revolução de 1930. A gente lembra que a crise de 1929 foi um motivo importante. Por quê? Nós temos que ter em mente que quem mandava politicamente no Brasil eram os cafeicultores. Na hora que a sua economia entra em crise, na hora que eles começam a ter grandes dificuldades, eles vão evidentemente perder espaço. E o presidente na época, o Washington Luiz, por ser do Partido Republicano Paulista, embora ele tenha nascido em Macaé, mas ele fez toda a carreira no Partido Republicano Paulista, a gente tem que lembrar que pela lógica, o acordo do café com leite, a tendência da época era que ele escolhesse Antônio Carlos, que era governador de Minas Gerais, para ser o candidato dessa aliança, da aliança que era sempre comum entre São Paulo e Minas Gerais. No entanto, o Washington Luiz, até como uma ideia de querer proteger os interesses dos cafeicultores, recusou-se a escolher Antônio Carlos e acabou escolhendo quem? Um outro paulista para ser candidato a presidente, o paulista Júlio Prestes. Ocorre, pessoal, que os mineiros não vão aceitar. Antônio Carlos
vai ficar muito insatisfeito e os mineiros vão romper com São Paulo. Então é importante que a gente entenda também que há um rompimento entre São Paulo e Minas, o rompimento do acordo do café com leite. Minas Gerais se une ao Rio Grande do Sul e à Paraíba e vão lançar a chamada Aliança Liberal. O próprio Antônio Carlos abriu mão da sua candidatura a presidente para que fosse contemplado os interesses de todos e aí acabou se lançando a candidatura à presidência do gaúcho Getúlio Dornelles Vargas e de vice para João Pessoa. E o que acontece, pessoal? Nós temos que lembrar que João Pessoa, ele vai acabar sendo assassinado. É importante que a gente entenda que vai ocorrer eleição. Júlio Prestes, ele foi vencedor, ele foi vitorioso. Getúlio foi derrotado. Mas é importante que a gente lembre que João Pessoa vai ser assassinado por uma questão pessoal. A gente lembra que João Pessoa foi assassinado por João Dantas, por uma questão que envolvia interesses locais, mas isso acabou sendo explorado pelos seus opositores, e aí a gente vai lembrar que a Aliança Liberal não vai reconhecer a vitória dos paulistas. Lembra, inclusive, que a própria bandeira da Paraíba é uma homenagem a João Pessoa, e o nego da bandeira é exatamente a ideia de que João Pessoa teria negado apoio às oligarquias de São Paulo e teria se unido à Aliança Liberal. É importante ainda destacar que, em meio a todo esse processo, nós vamos ter o tenentismo como sendo o grande braço armado da Revolução de 30. Os tenentes vão conduzir Getúlio Vargas ao poder. É importante que a gente perceba que a Revolução de 30 vai tirar do poder as velhas oligarquias de São Paulo e Minas e vai iniciar uma nova etapa, a chamada Era Vargas. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na tela e percebesse esse quadro que faz exatamente uma alusão à República do Café com Leite, que vai chegar ao fim a partir da Revolução de 1930. Vocês têm aí uma cadeira, a cadeira de presidente da República, e ao lado dessa cadeira você tem quem, pessoal? Você tem o governador, né, um paulista, um político paulista e um político mineiro. E os demais estão querendo atingir a cadeira, e aí o que é que ele vai dizer? Que não dava para ninguém, né? Só quem podia ocupar aquela cadeira, pessoal, era São Paulo e Minas. Então essa charge, você deve estar sempre atento às charges, é muito comum serem cobradas charges, são muito comuns as charges no Enem, nos próprios vestibulares pelo país, e essa retrata bem essa política que a gente falou agora, a política do café com leite, que vai ter o seu final exatamente com a Revolução de 1930. Eu queria ainda que vocês também dessem uma olhada nesse quadro agora, o que aparece para você, a figura de Getúlio Vargas. Ele vai ser o líder da Revolução, ele vai chegar ao poder, e aí um detalhe importante, Getúlio vai iniciar uma fase, a chamada Era Vargas, e em nenhum momento ele vai ser eleito pelo voto direto, porque ele chegou ao poder através de um golpe, que foi a Revolução de 30. Mas isso é assunto para uma outra aula, a gente vai abordar num outro momento. Agora a gente vai lembrar para você também que aqui no nosso país, a questão do café, a crise de 1929, teria mais um reflexo adiante. Porque, olha só, vamos pensar. A partir da crise do café, nós tivemos a Revolução de 30 por causa do rompimento do acordo do café com leite. A crise do café acabaria tirando da cena, ou tirando a hegemonia dos paulistas, né, cafeicultores, eles quem mandavam no cenário político brasileiro. Em 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, começou a haver uma grande insatisfação e os paulistas começaram a organizar um movimento armado. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932, que pode ser também conhecida como Revolução Paulista de 32. É importante que a gente lembre que o grupo de cafeicultores vai apoiar o movimento, que vai ter a grande presença de jovens, inclusive alguns que tombaram, acabaram sendo homenageando. O movimento ficou conhecido como o movimento também MMDC, pelas iniciais dos jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E a gente lembra que esse movimento queria basicamente o quê, pessoal? Que o Brasil tivesse uma Constituição. Eles acusavam Getúlio de ficar enrolando e não convocar uma nova Assembleia Constituinte. E aí nós tivemos também uma insatisfação muito grande pelo fato de São Paulo ser governada por um interventor. Você deve lembrar que no governo provisório de Getúlio, ele nomeou vários interventores em todo o país. Por quê? Porque ele sabia que da mesma forma que ele tinha chegado ao poder, ele também podia sair. Então, ele, para tentar evitar qualquer movimento contra o seu governo, qualquer movimento regional, ele vai nomear interventores. E o interventor que governava São Paulo, o pernambucano João Alberto, vai ser muito criticado.
Então a Revolução de 32 também é um desdobramento da crise do café, que por sua vez é um desdobramento da crise de 29. É importante você perceber essa relação. Eu gostaria também que você observasse aí no quadro, nesse momento você percebe exatamente o quê? Alguns cartazes, né, da Revolução de 32, que eu chamo a atenção que é um assunto muito importante. Né? A Revolução de 32, que agora em 2012 está fazendo 80 anos, um assunto muito forte para as provas dos vestibulares pelo país afora e do próprio Enem. Você pode observar aí também esse cartaz muito conhecido, já foi abordado em várias provas. Você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. Exatamente um cartaz instigando os jovens de São Paulo a se alistar, né, no movimento, a se alistarem no movimento. Você tem aí uma enfermeira, né, paulista, eu já cumpri o meu dever. E você, lembre, MMDC, as iniciais dos jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que tombaram no movimento de 32. Vocês têm aí mais um cartaz instigando os jovens, ó, eles estão à sua espera para completar o batalhão, aliste-se. Um outro, esse é emblemático, vocês percebem que o paulista é representado exatamente pela figura do bandeirante, que tem nas mãos o presidente Getúlio Vargas. E o cartaz diz, abaixo a ditadura. Ora, pessoal, por que ditadura? Professor, eu estudei que a ditadura de Vargas era no Estado Novo. Sim, mas aí você tem que lembrar que durante o governo provisório, Getúlio ele foi por demais autoritário, inclusive fechando o Congresso, inclusive passando por cima da Constituição. E aí você está percebendo que o cartaz está fazendo uma alusão a Vargas como se ele fosse um ditador. Então isso também é perfeitamente compreensível. Vamos perceber também, pessoal, quais os desdobramentos disso tudo. O que é que a gente pode tirar de conclusão de tudo isso que a gente falou até agora? A conclusão, eu fiz uma pequena conclusão aqui desse nosso momento, dessas nossas dicas, né, dessas nossas overdicas. A gente pode lembrar que a crise de 1929 afetou profundamente a economia e a política brasileira, pois ela vai provocar a derrocada dos cafeicultores, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e vai também provocar, além da Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de 1932. Ela possibilita também o deslocamento de capitais do setor agrícola para o setor industrial. Vejam como foi importante esse contexto aí para o nosso país. E para fechar, eu queria chamar a atenção de vocês que o café continua sendo um produto importante na nossa economia. Percebam no gráfico, com dados de 2009, que o café, ele, em termos de participação brasileira na economia mundial, nós temos 36% de participação na economia mundial. Ou seja, quase mais de um terço do café que é produzido no mundo é produzido a partir do Brasil. Então é importante que a gente entenda que o café também é importante hoje, mas claro, o nosso Brasil ele é muito diferente daquele Brasil antes da crise de 29, daquele Brasil antes da cafeicultura e antes também da era Vargas. Por quê, pessoal? Porque a gente percebe que o Brasil hoje é um país dinâmico, é um país que tem exportado também bens industrializados, e aí você vai lembrar que Getúlio Vargas também teve um papel importante nisso aí, porque foi a partir do governo Vargas que nós tivemos também a nossa indústria de base. Mas é assunto para um outro momento, porque a gente vai falar também para vocês mais adiante, em uma outra aula, em uma outra oportunidade sobre a era Vargas. Pessoal, tudo de bom, uma boa prova, fé, muita luta, valeu por tudo, abraço.